meus hormônios! Sejam bem-vindos ao Ai Meus Hormônios dessa semana. Meu nome é Letícia Margalo e eu sou médica endocrinologista apaixonada por esse mundo da nutrologia. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve e deixa aqui a sua curtida. O tema de hoje é um que com certeza já passou na sua cabeça. Você já pensou que, cara, emagrecer até que é fácil, o problema é manter o peso perdido? Se já pensou isso, assista esse vídeo até o final, que você vai entender que esse problema não é só seu. Isso é uma questão que acomete todas as pessoas que passam por mudança de peso. Isso não quer dizer que não tem jeito. Isso só quer dizer que é fisiológico e que você não precisa se culpar tanto por esse reganho depois de um período de perda de peso. E eu vou te explicar por quê. Não é fisiológico perder peso. O nosso corpo não é preparado para perder peso. Nós somos preparados, ao contrário, para manter o nosso maior peso até aquele momento. Então, é muito comum o nosso corpo buscar de volta aquele nosso peso máximo da vida. Então quer dizer que isso é uma maldição, Letícia? Cheguei num peso, já era, nunca mais vou conseguir sair dele, eu vou sempre emagrecer e voltar para aquele peso? Não, não quer dizer isso. Só quer dizer que não vai chegar aquele momento onde você tá resolvido, tá? Que é aquela coisa, poxa, emagreci, tô no peso que eu queria, tô vestindo o manequim que eu queria, então agora eu posso voltar à vida normal. Porque a vida normal, que era a vida de antes da perda de peso, ela é uma vida obesogênica, ou seja, foi ela que te colocou naquele caminho do ganho de peso. Então, as mudanças que foram instituídas, né, que foram escolhidas para trazer a mudança do peso, para você se alimentar melhor, escolher melhor os alimentos, menor índice glicêmico, menor densidade calórica, são várias coisas que a gente conversa nas consultas, elas precisam ser mantidas a longo prazo. Sempre que eu volto para os velhos hábitos, eu volto para o velho peso mais um bocadinho, que é para garantir que a gente não vai fazer esse negócio de emagrecer de novo. E por que é importante saber que esse é o fisiológico? Para você se preparar, para você se precaver e não cair nessa armadilha. E aí eu vou explicar rapidamente por que a gente ganha peso tão mais fácil depois que a gente perde. Então, para começar, quando a gente começa uma dieta hipocalórica, né, uma dieta com restrição de caloria, o nosso corpo, nas primeiras 1, 2 semanas, não sabe muito bem o que está acontecendo, continua gastando energia de forma normal. Depois desse período, ele percebe que a gente está restringindo e é como se fosse um milionário que de repente começa a ver que o dinheiro está acabando e fala, opa, é melhor eu gastar isso aqui melhor, porque senão eu vou ficar sem dinheiro. O nosso corpo é igualzinho. Então, ele começa a ter um gasto calórico menor para fazer as tarefas de dia a dia. O que acontece? Nossa taxa metabólica basal, ou seja, o quanto de caloria a gente gasta para existir, fica mais baixo. E aí, não é só isso. Se fosse só isso, a gente ainda conseguia contornar. Ele também passa a gastar menos energia em cada atividade que a gente realiza. Então, se a gente vinha fazendo uma caminhada, por exemplo, e aí começa a perder peso, eu vou gastar menos energia naquela caminhada. E também ele fica mais eficiente em aproveitar as calorias ingeridas. Então, o que antes, talvez, 10, 20% das calorias ingeridas fosse passar direto, não fosse ser absorvida, fosse ser gasta de forma inadvertida, agora o corpo fica muito, muito, muito bom em aproveitar as calorias. E o que ele faz com as calorias que sobram, que ele não precisa, já que ele está economizando? Ele estoca na caixa forte. Quem é a caixa forte? A gordura. E aí,
principalmente a gordura subcutânea e também a gordura visceral. E esses estoques, eles trazem uma caloria que era utilizável e torna ela estática, ela guardada para um período de privação. Então, o que acontece? Eu começo a comer mais, eu sinto mais fome se eu não estiver me policiando. Porque se eu estou guardando mais e gastando menos, eu entro em necessidade energética mais rápido. E aí eu sinto fome. E aí essa fome é exatamente daquilo que é mais calórico e mais palatável. Então você vê que é uma armadilha, né? É tudo indo contra você conseguir manter o peso. E por que é importante você saber que isso vai acontecer? Para já desanimar? Não. Para você poder se preparar para esse momento. Porque é muito comum a gente chegar lá no peso-alvo e falar assim, tranquilo, então só hoje eu vou comer isso aqui. Ah, hoje eu tô com vontade, vou comer aquilo ali. E isso é saudável, mas tem que ter um controle. Se eu começo a ter muitas exceções, as exceções viram regra. E aí você volta para aquele estilo de vida anterior que favorece o ganho de peso. E é nesse momento aqui também que a gente entende a importância da atividade física. Eu já falei algumas vezes e vou falar por aqui, porque eu acho que aqui no YouTube eu ainda não falei, que a atividade física, ela não ajuda tanto a perder peso como a gente gostaria, né? Mas ela é essencial na fase de manutenção do peso perdido. Por quê? Porque ela puxa esse cabo de guerra no outro sentido. Aumentar a massa magra, por exemplo, ter mais músculo, que é uma coisa que a gente consegue somente com atividade física, de resistência principalmente, permite que aquela taxa metabólica basal, que ia ser reduzida por causa da restrição calórica, se mantenha estável ou aumente, porque músculo gasta mais energia em repouso. Se eu tenho um melhor preparo cardiovascular, né, eu tenho maior tolerância aos exercícios, eu consigo fazer mais tempo de exercício e consigo intensificar os exercícios nessa fase onde eu preciso extrair o máximo possível desses exercícios. Então, o início da atividade física lá atrás, onde você não via muita importância nela, é fundamental para a gente chegar nessa segunda fase, que é a fase que a gente chama de platô, onde a gente já saiu da perda de peso rápido e está numa estabilidade de peso, principalmente se a gente já estiver no peso-alvo, para manter-se aí. Porque a tendência natural é que a gente chegue no platô e volte a subir. Então, se nada for feito, se o acompanhamento for abandonado aí, né? Se eu pego aqueles pilares que a gente falou no vídeo passado do acompanhamento multidisciplinar, né? Num dos vídeos para trás. E aí eu tiro todos eles ao mesmo tempo, então eu paro de me prestar atenção na alimentação. Eu largo a atividade física, eu fico só com a atividade física. Paro de usar o medicamento quando for indicado ou porque acho que já está suficiente. E abandono a atenção especial para minha saúde mental. Eu pego uma mesa que estava apoiada em 4, 5, 6 pernas e tiro 4 de uma vez. Ela não vai ficar em pé em 2 pernas só. Então, só manter a atividade física e uma dieta 70-30, que é aquela dieta ali, de segunda a sexta eu como tudo certo e sábado e domingo eu como o que me der na telha, não vai ser suficiente para manter o peso perdido. Por isso que o platô não é o fim do tratamento da obesidade, ele é o começo do tratamento de manutenção. Então, esse acompanhamento a longo prazo é essencial, gente, porque cada vez que o seu corpo entende o que você está fazendo e consegue reverter, a próxima tentativa de perder peso vai ser mais difícil. Tanto porque a gente está menos confiante emocionalmente, quanto porque nosso corpo já sabe as estratégias que a gente usou e que deram certo. Então, a mesma restrição calórica não vai mais ser tão eficaz quanto foi no passado. A mesma medicação não vai ser tão eficaz como foi outrora. Então, isso é um contínuo, é uma doença crônica que precisa de acompanhamento a longo prazo, acompanhamento longitudinal.
Então tem o início, tem a intensificação e tem a fase de manutenção, onde a gente chama de obesidade controlada e a gente precisa manter estratégias e continuamente se monitorizar para identificar as pequenas tendências de reganho e intervir nesse momento. Então espero que tenha sido útil, que tenha tirado da sua cabeça aquela história de só eu não consigo continuar magra depois que eu emagreço e que sirva como alerta para que você não caia nessa armadilha de novo. Deixa aqui seu comentário para mim, manda para um colega que vai ficar feliz de ouvir isso e ativa o sininho para o próximo vídeo semana que vem. Beijo!